Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já ouviu falar sobre o termo Legal Design e Visual Law? Então fica aqui comigo neste episódio que vamos falar exatamente sobre esses dois termos do universo do direito conectado ao mundo do design. E para somar com a gente nessa troca, eu convidei uma pessoa especialista no assunto. Ela é advogada, também formada em publicidade, sócia da VLK Advogados e atua com direito digital, proteção de dados e privacidade e propriedade intelectual. Salve, salve, Gisele Karasawa. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui junto contigo, Luan. Prazer, Gi. Muito obrigado por ter aceito trocar essa ideia aqui com a gente no papo e falar sobre um assunto que eu tenho observado que cada vez mais tem ganhado força aí, tanto no universo do direito quanto no universo também do design. Mas antes, deixar os recadinhos aí pra galera que nos acompanha aqui. Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações na plataforma de podcast que você está ouvindo e pegar o link deste episódio e compartilhar aí pelas redes sociais. Se você compartilhar principalmente lá no LinkedIn, me marca lá, Luan Matheus, e marca a Gisele também pra gente saber a sua opinião, o que você achou dessa troca que a gente tá fazendo por aqui. E se você quiser contribuir também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o e-mail pix@papodeux.com.br. Tem também os links dos nossos e-books, o e-book das 10 heurísticas de Nielsen, que eu produzi, e os dos 300 termos de UX produzidos aí pela minha amigas Paola e Carol, que você também pode adquirir. E galera, vocês sabem que o Papo de UX conta com o apoio da Tera, que além de ser uma escola fantástica de produtos, é também uma plataforma de transformação para quem busca evoluir na carreira de produtos digitais e mudar o jogo de verdade. Com uma abordagem prática e focada no mercado, você aprende a tomar decisões estratégicas que realmente impactam seus resultados. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência que vai além do aprendizado, proporcionando uma mudança significativa na forma de você atuar. Seja para quem está começando ou já tem experiência, a Tera é a alternativa certa para impulsionar carreiras e abrir novas oportunidades, preparando profissionais para serem líderes no mundo digital. Então aproveita e clica no link que está na descrição deste episódio e comece agora mesmo um novo futuro para a sua carreira. E Gisele, conta pra gente um pouquinho, antes da gente falar aí sobre essa questão de legal design, como que você iniciou a sua carreira profissional e você também é formado em publicidade, como é que você fez essas conexões depois também entre o direito, legal design, como é que foi essa junção aí desde o começo ali da sua carreira, assim, você se apaixonou pelo direito, como é que foi, assim, eu sempre fico curioso em saber como é que as pessoas, vou fazer direito. Não, muito bacana, Luan. Então, vou voltar bem lá atrás, né? Eu sempre tive uma dúvida na época de prestar vestibular, para qual caminho seguir, né? Então, eu me interessava muito pelas questões relacionadas ao direito, mas eu tinha uma veia artística muito forte. Sempre gostei muito de pintar, de criar, eu pinto quadros, enfim. E aí eu falava, puxa, legal, direito é um negócio que me encanta, mas eu acho que falta um pouco desse lado mais criativo, né? Que eu não vou conseguir vivenciar, pelo menos naquele momento, tá? A gente tá falando aí de 20 anos atrás, né? Que o direito, ele tinha uma outra configuração, ele tinha um outro contexto, né? Eu resolvi, falei, bom, vou prestar as principais faculdades, né, do país em direito, e aí meu pai na época ele dava aula numa outra faculdade, ele falou, Gisele, filha, presta aqui também, porque daí você vai passar e vai ser tranquilo, e aí se você de repente não gostar, você larga a publicidade, né? Se você achar que fica muito pesado, você larga o direito, você se decide, porque daí você vai conseguir ter a visão dos dois cursos. E aí eu comecei a fazer o direito junto com publicidade, eu me apaixonei pelas duas, não consegui largar nenhuma e me formei nas duas, né? Mas o momento de trabalhar também foi um super dilema, porque eu falei, tá bom, legal, gosto das duas, mas não tinha nenhuma área que juntasse da forma como eu gostaria, né? Eu sempre gostei dessa parte de comunicação e tal. E aí, nesse momento, eu falei, puxa, acho que a área de propriedade intelectual é uma área que realmente acaba tendo mais sinergia, né? Que a gente estuda a parte de marcas, a gente estuda a parte de direitos autorais. Então, eu comecei a me especializar e estudar mais esses assuntos. E foi aí que meu primeiro emprego foi numa emissora de TV. Então, eu já comecei a minha carreira voltada para essa parte de comunicação, mas como advogada. E aí eu falei, puxa, realmente tem um espaço para mim no mercado, né? Cada vez mais, assim, eu fui conseguindo realizar de que seria possível juntar as minhas duas paixões, né? Então, foi muito passo a passo, tá, Luan? Foi uma coisa construída, eu não tinha clareza
Nem quando eu estava na faculdade e logo depois de ser formada, eu não tinha clareza onde eu ia chegar, né? Mas eu sabia que eu gostava dessas duas ciências. E aí, comecei a trabalhar na TV Record, não sei se pode falar ou não. Eu comecei a trabalhar na TV Record, fiquei 6 anos e meio lá. Foi uma super escola para mim, super escola. Aprendi muito, entendi que existia ali um campo muito importante para atuar, especialmente na intersecção entre o direito e a economia criativa. Então, me aprofundei nesses estudos. Depois que eu fiquei 6 anos e meio lá na TV Record, eu falei, puxa, tá, entendi que existe ali uma intersecção muito rica entre o direito e a área de comunicação, mas eu quero ter outras visões de mercado. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Itaú Unibanco. Eu fazia parte de um time dentro do jurídico também, então sempre trabalhei como advogada, tá? Eu nunca trabalhei como publicitária em si. Mas os meus conhecimentos de comunicação social sempre me ajudaram e permearam toda a minha caminhada aqui profissional. E aí, quando eu entrei lá no Itaú Unibanco, eu atendi a área de marketing e a área de inovação dentro do banco, né? Fiquei também 6 anos e meio lá. E aí eu pude vivenciar, assim, coisas incríveis, assim, né? Do ponto de vista de marca, a gente sabe que o banco é uma marca muito forte, tem um time muito especialista e muito bom para esse olhar para marketing, para publicidade. Então, eu realmente fui desafiada profissionalmente diversas vezes, aprendi pra caramba. Então, falei, então me encontrei. Então, eu comecei ali, né, galgar os meus passos. E eu falei, não, acho que tem realmente um espaço muito importante para quem quer atuar nessas áreas. E aí, mais pra frente, depois eu fiquei 6 anos e meio no banco, e aí eu fui pra consultoria, né? Então, trabalhar em escritórios de advocacia. E foi aí nesse momento que eu comecei a ter mais contato com a área do design em si. Então, a gente está falando de comunicação, marketing, publicidade, e agora com essa parte de design. Eu entendi que poderia ter um campo muito rico em que o design e o direito se encontravam, e foi aí que eu conheci o Visual Law, né? Que acho que é uma das pautas que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Então, foi um pouco dessa minha jornada. Pô, muito legal. E como é que foi essa descoberta, assim, quando você encontrou aí o Legal Design, Visual Law? Como é que foi? Você viu em alguma palestra? Como é que foi essa descoberta que você teve? Eu já acompanhava várias fontes, né, ligadas à inovação. Então, só para contar, esqueci de falar isso, mas quando eu estava no Itaú, eu participei muito do nascimento do Cubo. Então, essa parte de inovação também sempre esteve muito próxima no meu dia a dia profissional, né? Então, sempre acompanhei vários canais de inovação, eventos de inovação. Então, por exemplo, eu já fui para o Web Summit algumas vezes em Lisboa, eventos aqui no Brasil, como o Detox. Então, eu sempre estive ali naquele meio relacionado à inovação, né? E foi numa dessas que eu percebi que o mundo do direito ele estava mudando. Na verdade, a forma como o mundo, ele começou a mudar porque eu vi que existia cada vez mais uma multidisciplinariedade em qualquer que fosse a sua profissão, sua atuação. A inovação, ela exigia esse novo olhar para o que a gente estava fazendo, né? Especialmente ali no direito. E quando eu fui para a área de consultoria, né? E entrei ali, comecei a trabalhar num escritório de direito digital, foi aí que eu tive ali mais contato com relação ao tema, né? E comecei a estudar mais o tema também. Eu falei, puxa, mas isso tem tudo a ver com a minha formação, com a minha forma de olhar o mundo do direito, né? E aí acho que só uma consideração, eu lembro que quando eu fazia faculdade, Luan, eu me achava uma pessoa esquisita, porque quando eu estava na faculdade de direito, as pessoas me achavam muito criativa, né? Pensava muito diferente, muito fora da caixinha. Quando eu estava na aula da faculdade de publicidade, as pessoas me achavam, tipo, um cara de advogada, certinha, engessada, né? Então, assim, eu tava nesses dois mundos e eu não me encaixava perfeitamente nos dois. Eu falava, não, gente, mas por que a gente não pode juntar as duas abordagens, né? E foi um pouco disso, assim, quando eu comecei a estudar Visual Law e Legal Design, eu falei assim, é isso, né? É a forma de você transformar o direito em algo mais acessível, né? A gente não precisa falar difícil aqui para ser um bom advogado. A gente não precisa escrever 50 páginas num parecer para ser profundo e técnico. A gente pode ter profundidade técnica mesmo falando de uma maneira direta, objetiva e acessível para qualquer que seja o público. Então eu comecei a me encantar, eu falei, puxa, encontrei aí meu propósito, acho que tá aí. O direito, ele não precisa ser tão chato, ele não precisa ser tão quadrado, dá para ele ser mais colorido, dá para ele ser mais acessível, mais sexy, né? Então foi nesse momento que eu comecei a repensar, falei, puxa, acho que tá aí mesmo uma grande oportunidade
para o direito, para o mundo do direito e para mim também. Muito legal. E você falou aí sobre ser uma forma mais, um direito mais acessível para as pessoas, uma comunicação mais fluida. Você definiria o Legal Design e Visual Law dessa forma ou você define esses dois conceitos ou esse conceito de uma outra maneira, assim, para quem nunca ouviu? Até às vezes pode ter pessoas que estão nos ouvindo aqui nunca ouviu falar nesses termos, tal. Como que você define isso para explicar para as pessoas? Então, acho que o primeiro ponto, né, muita gente usa o Legal Design e o Visual Law como sinônimos, né? E na verdade não é. Então, o Visual Law, ele é uma sub-área do Legal Design, né? O Legal Design nada mais é que uma abordagem em que utiliza a ciência do design para transformar a área jurídica em uma área mais acessível para as pessoas que sejam leigas no assunto, tá? Então, no final do dia, quando a gente fala de Legal Design, é justamente isso, é dar um tratamento, uma roupagem, uma acessibilidade de informação jurídica para qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o interlocutor, né? Transformar o direito em algo que seja palatável e compreensível para qualquer pessoa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um contrato, o contrato, ele não tem que ser entendido só por advogados. O contrato é feito entre pessoas, para pessoas, né? Quando você olha especialmente um contrato ali que é voltado para o consumidor, tem aquela sopa de letrinhas, né? Ou, por exemplo, uma política de privacidade que tem aquela sopa de letrinhas, você entra em algum site, ninguém entende nada. Aquela política de privacidade é feita para a pessoa que usa, não é feita para advogado. Então, um pouco desse movimento de você disruptar o direito e você... Não, o direito é para todo mundo, não é só para advogado. É para sua mãe, para o seu tio, para uma criança, para o consumidor, para a sociedade como um todo. Bacana. E o Visual Law, como que você separa, então, esses dois, assim? Porque eu fiquei na dúvida dessa separação que você trouxe. Quando a gente fala da questão da acessibilidade, ela é muito maior do que só questões visuais, né? E aí, depois eu posso até te dar um outro exemplo disso, né? De como que a gente olha de uma maneira... Então, a acessibilidade é como você trata a informação jurídica de uma maneira mais palatável. E uma das formas de você chegar nisso é justamente trazendo ali, por exemplo, em documentos jurídicos, em políticas de governança interna, ferramentas visuais para conseguir se comunicar melhor com aquele determinado público. Então, o Visual Law, ele é uma maneira de utilizar fluxogramas, iconografia, fontes específicas, diagramação especial ali para que o seu interlocutor do documento jurídico consiga entender. O Visual Law é isso, tá? Pô, perfeito. E realmente, tipo, eu tenho muita dificuldade, assim, quando eu pego alguns contratos, sabe? E tem um monte de cláusula, um monte de coisas. Tem if pra tudo quanto é lado, né? Se, você fala, meu, tipo... eu entendo que muitas das vezes tem muitas proteções também pro consumidor, pra empresa, porque a gente sabe que pode dar um monte de problemas. Mas eu acho que são muitas regras, né? Não sei se você concorda ou discorda, mas eu vejo que isso é muito reflexo também da própria Constituição que a gente tem no país, né? É um monte de coisas e a gente deveria saber, né? O pessoal fala que nós, como pessoas e cidadãos brasileiros, deveríamos saber todas as leis e regras que... Mas, meu, é tanta coisa, cara, que assim, a gente vai descobrindo aquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Não, super importante isso que você falou, né? Não, realmente, eu acho que essa cultura, né, de falar difícil, né, de ter leis complexas, de ter documentos jurídicos complexos, ela tá muito enraizada na sociedade que a gente tem hoje, do jeito como ela está. Mas eu vejo, felizmente, uma mudança que ela tá acontecendo de forma mais vagarosa do que eu gostaria. Eu acho que as coisas poderiam acontecer de maneira mais rápida, mas eu já vejo uma mudança cultural acontecendo aos poucos. Vou dar um exemplo para vocês. Você falou de lei, né? A primeira lei de que a gente tem notícia que foi feita em Visual Law foi uma lei brasileira, do estado do Ceará, justamente para falar sobre linguagem simples. Então, assim, a gente já tem notado um movimento, inclusive da justiça. E por que esse assunto é um assunto muito legal, né? Porque se você olhar para os setores de mercado, né, para as profissões que a gente vê hoje, né, hoje em dia, a profissão, o universo jurídico é um dos mais tradicionais. É um dos mais tradicionais que se tem. Então, ainda existe uma barreira, assim, das pessoas... Não, acho que assim, tem uma questão geracional também, né? Das pessoas mais velhas, ter essa resistência de, puxa, isso aqui não é nada, uma coisa supérflua. Mas acho que essa geração que tá vindo por aí já pensa diferente, então acho que vai ser uma geração importante para a gente fazer o negócio de fato acontecer, né? Mas ainda tem um pouco de preconceito, sabe? Sobre o uso desse tipo de metodologia no meio jurídico, embora a gente já tenha notado aí grandes avanços, né? Isso me deixa, assim, muito empolgada.
Você estava falando e eu estava refletindo aqui. Talvez o pessoal tenha um pouco mais de resistência por ter medo, sabe? De tipo, a gente vai mudar isso. Será que vai deixar de ser sério a hora que a gente fazer essa mudança? Porque, querendo ou não, o direito é uma parada séria, uma parada que o pessoal, como você falou, tradicional, né? Que a galera olha com isso com uma certa seriedade. Tem um certo peso quando você fala direito, advogados, né? Parece que carrega, pelo menos nos meus vieses, carrega um certo peso, assim, com relação a isso, né? Juiz, promotor. Quando falam esses termos, assim, algumas pessoas chegam até a arrepiar, né? Porque tem um certo medo ali. Mas você percebe que tem um distanciamento, Luan? Acho que esse é o grande ponto, assim, né? Do direito. Antes, né? Antes mesmo, assim, porque hoje até no escritório a gente tem um approach totalmente diferente. Mas, assim, se você pegar a prática jurídica de uns 10 anos atrás, ou até mais, assim, existia um certo orgulho do distanciamento do advogado, do juiz, do promotor, porque isso dava um ar de superioridade. Eu não sei se é esse viés que você está querendo dizer, mas quando eu estava na faculdade eu percebia isso. Isso é uma coisa que me incomodava, sabe? Hoje, sim, como as coisas estão mudando, e ainda bem que estão mudando, né? Hoje não é mais legal, assim, não é algo que é algo que a gente justamente tenta quebrar aqui como operador do direito, quebrar essa barreira, porque assim, essa barreira do distanciamento, ela gera uma série de impactos, né, que não são legais, né? Hoje se fala muito de centralidade do usuário. Cadê a centralidade do usuário? O direito é feito para a sociedade, para as pessoas, entende? E aí, quando você comentou dessa questão especialmente do judiciário, acho que tem várias coisas aqui bacanas, tá? Você vai me conduzindo aqui, tá, Lu? Mas eu me lembrei agora de uma pesquisa que foi feita há alguns anos pelo Instituto Visuló, que ele entrevistou juízes, né? Olhou ali para o Brasil, mapeou o Brasil e falou, bom, vou fazer uma pesquisa com os juízes para entender como que eles enxergam esse movimento do visual law. E aí é muito engraçado que, assim, de uma forma geral, lembro que acho que 77%, né, dos entrevistados falaram que vem com bons olhos, né, esse movimento de petições, né, desse approach do visual law em peças, né, processuais. Mas, ao mesmo tempo, eles trouxeram outro número que foi muito interessante, que falou que 54% dos entrevistados, ainda que tivessem sinalizado que gostavam desse novo formato, né, de peças que utilizem ali metodologias, abordagens para deixar mais enxuto, o conteúdo mais acessível, 54% falaram que se incomodam com o uso de iconografia. É esquisito, não é esquisito? Tipo, a maioria fala que, né, dos magistrados falaram que essa é uma prática, que eles acham super interessante, que eles valorizam, mas ao mesmo tempo existe um desconforto com o uso de iconografia. Quando a gente olha para esse contexto de visual law, a iconografia é uma das ferramentas, eu não digo a mais importante, mas uma ferramenta relevante para você conseguir se comunicar de uma maneira mais acessível, mais fácil ali, né, com seu interlocutor. Então, existe ainda alguma resistência? Existe sim. Tem um amigo meu aqui da minha cidade, que é de José Bonifácio, que ele se formou em Direito também, agora ele se formou depois agora em Medicina também, virou médico. E eu lembro que quando eu conheci ele, o pai dele é juiz. E aí eu lembro que eu falei, nossa, teu pai é juiz, que legal. Aí eu fui na casa dele, conheci o pai dele. Eu falei, nossa, que legal, conheci um juiz, assim, e tal, sabe? Tipo, alguns anos atrás, assim. E, tipo, é desse distanciamento que você falou, né? De achar isso interessante. Falar, nossa, pai do meu amigo é juiz, assim. E, assim, por que às vezes a gente não leva isso, tipo, tem um pai que é de um amigo meu que é mecânico. Ou, tipo, sabe? Tipo, uma outra profissão. Não tem esse distanciamento, né? É isso. Por que eu tenho esse encantamento, né? É muito louco, né? Esses vieses que a sociedade vai criando na nossa mente, né? E a gente vai tendo essa representatividade na nossa imaginação, onde é uma profissão comum como outra profissão. Qualquer outra, exatamente. Isso é muito louco. E quais são os pilares, assim, que você entende hoje que são fundamentais quando a gente está trabalhando em cima do legal design? Para se construir mesmo ali, igual você falou, poxa, deixa eu ver como deixar esse documento que não é acessível. Tipo, o que você olha para ele, como é que se dá aí essa mecânica, que você fala, cara, isso aqui são os pilares que fundamenta pra gente chegar lá. Se a gente conseguir concatenar aqui, né, fazer um resumo, uma simplificação, teriam 3 principais pilares quando a gente olha para esse universo do legal design. Primeiro, a questão do design, então utilizar abordagens que sejam úteis, né, e
ter esse olhar do design, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Bom, eu não vou aqui, acho que seu público e vocês são especialistas em design, muito mais do que eu, mas para um leigo, o design ele é o que é bonito, o que é esteticamente agradável, né? E na verdade o design não é isso, o design é sobre resolver problemas, né? Facilitar, tornar aquilo útil. Então, primeiro, o pilar do design, de tornar útil, tornar acessível, resolver problemas. Um outro pilar é o pilar do direito, óbvio, a gente está falando aqui, né, de acesso à justiça, né, então a gente não pode esquecer que o pano de fundo aqui do que a gente está falando é dar acesso, compreensão ao universo jurídico, então o pilar do direito e da justiça. E o terceiro pilar, que na minha visão vai colar esses outros dois pilares, é a tecnologia. Então, o uso de tecnologia, de ferramentas para dar mais fluidez, mais eficiência e encantar, né, o empacotamento desse novo olhar jurídico, né, que encontra ali com o design, como que a gente coloca isso em prática? Por meio de ferramentas de tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial, uma realidade virtual, e até você perguntou isso para mim, né, Gisele, eu tô com uma dificuldade de entender, né, qual de fato a diferença entre o Visual Law e o legal design. Eu falei, não, o legal design é um pouco mais amplo. Então, dando um exemplo de legal design aqui, que não é especificamente visual law. Eu não sei se você ouviu falar, mas em 2022 foi realizada a primeira audiência no metaverso. Isso é um exemplo que não é visual law. Isso não é visual law, tá? E aí, foi um momento de... Sabe quando a pandemia estava terminando? Estava um momento... esquisito, assim, né, então as coisas estavam começando a engrenar, a pandemia estava recuando e tal, e aí, nesse momento, né, foi um momento que a justiça, ela teve que se transformar também, porque as audiências não podiam ser presenciais, né, então, assim, os processos tiveram que ser realmente digitalizados para maior acesso, então a justiça, ela teve que fazer uma curva forçada para conseguir atender uma situação que era uma situação emergencial e fora do comum. E dentro desse contexto, é muito legal que a gente vê que em momentos de crise, que a inovação está aí para trazer solução, né, para várias questões. E aí foi nessa fase, foi em setembro de 2022, que a Justiça da Paraíba fez a primeira audiência de conciliação no metaverso. E aí, o que é muito interessante, hoje não se fala mais de metaverso, virou até uma coisa, né, que as pessoas evitam. Foi falado tanto, e no final a coisa não aconteceu da maneira como todo mundo esperava, até por questões tecnológicas, acho que falta questão de infraestrutura tecnológica, sabe, até de conectividade, enfim, nem vou entrar aqui nesse assunto, mas a gente vivenciou ali um buzz, né, com relação ao tema. Mas isso foi legal para mostrar que o direito, ele também está aberto para isso. A justiça também está olhando para ferramentas de tecnologia para conseguir facilitar alguns fluxos que naquele momento estavam difíceis. Então, eles fizeram essa audiência e o que foi mais legal foi o resultado, Luan. Por quê? Era um processo de um banco que estava cobrando, né, um valor ali de uma empresa que ela devia, né? E era um processo que estava se arrastando há 10 anos na justiça. Há muitos anos na justiça. Não sei se foram 10 anos, eram muitos anos que esse processo estava sendo discutido. E aí, quando aconteceu aquela audiência no metaverso, então tinha os avatares, né? Então o advogado das partes foram ali representados por avatares, né, tinha ali o conciliador, tal, tinha aquela sala, né, virtual, é diferente de você fazer, por exemplo, por meio de um Zoom, porque no Zoom você vê mais o rosto da pessoa. Naquele momento, era uma sala que ele conseguia captar alguns gestos da pessoa fazendo assim com o braço, ou inclinando, né, fazendo feições com o rosto ali, e tinha toda uma questão ali contextual que facilitou e resultou numa conciliação, ou seja, as partes encerraram um processo que se arrastava há anos em 10 minutos. Só para mostrar aqui, Luan, o quanto que o legal design, né, aliado à tecnologia, pode ser importante para destravar processos, né?
Então, assim, é um exemplo que eu acho o máximo, assim, acho muito legal. Acho que esse projeto ele acabou avançando porque houve a retomada ali do presencial e tudo mais, mas acho que foi um case muito legal para contar aqui e dividir com vocês. Com certeza, e o pessoal podia voltar a estudar essas possibilidades de aplicações, né? Ou fazer adaptações daquilo que funcionou, que não funcionou, para que avance cada vez mais, né? E, Gisele, existe um processo no sentido assim, vou trazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho um contrato aqui todo engessado e eu gostaria de contratar você para que você mudasse esse meu contrato e deixasse ele acessível, né? Aplicasse aí o legal design. Existe um processo, uma forma de se pensar em como você vai fazer isso? Tipo, primeiro eu vou pegar, vou ler, depois eu vou estudar tal parte, aí eu vou pegar essa palavra e trocar por essa. Como que é isso na prática, assim? De maneira, lógico, resumida, porque não dá para você dar um curso aqui sobre isso em poucos minutos. Mas só para o pessoal entender como que é esse processo, assim, de aplicação, sabe? Uma das técnicas que a gente utiliza são abordagens de design. Então, por exemplo, a primeira medida que eu tomo quando eu tenho um projeto, assim, de visual law é desenhar, elaborar um mapa de empatia. O que é muito legal. Por quê? Porque quando eu conduzo essas sessões, né, de design thinking, né, e aí eu falo para o meu cliente, olha, primeiro, legal, bacana, primeiro ponto aqui, e a parte mais importante é a gente entender a dor, a sua dor. Mas para isso, eu preciso do apoio da sua área de marketing. Então, quando eu chamo o marketing para conversa, quando eu chamo a área de design para conversa, junto com o jurídico, já é um negócio tão legal, porque a gente sabe que existe ainda, né? A gente falou muito desses vieses, né, Luan? Desse distanciamento, mesmo quando você olha para dentro das empresas, né? E isso é um negócio que muito legal, que eu vejo que isso já está mudando na prática, mas que ainda existe, não vou chamar a área jurídica porque eles vão falar não para mim. Sabe, assim, sabe aquela resistência do advogado? E hoje o advogado, né, cada vez mais, ele precisa ser enxergado como um parceiro de negócios, tá? É essa provocação que eu levo para todo mundo do time. Eu e os meus sócios, a gente fala isso, a gente vivencia, a gente não só fala, a gente vivencia. A gente estuda muito o mercado, além de saber sobre o direito, que isso é default, você tem que saber, né? Se é advogado, você tem que saber do direito. Mas você precisa entender o mercado, porque você é um parceiro de negócio, né? Então, quando a gente faz esse tipo de convite, né, para iniciar um projeto de visual law, de vamos fazer uma reunião jurídico, chama ali seu marketing, chama sua área de design para a gente entender quais são os gargalos, quais são as barreiras comunicacionais, isso já é um negócio que encanta, né? O marketing fala, uau, mas é o jurídico que está puxando essa conversa, é uma advogada que está conduzindo esse mapa de empatia, que ao mesmo tempo é um grande desafio para mim, uma grande responsabilidade, porque eu sou advogada, né? Então eu tenho que estar o tempo todo estudando ali metodologias, outras disciplinas, então eu tenho que ter um olhar cada vez mais multidisciplinar, né? Para outras ciências além do direito, né? Para conseguir me dar consistência para fazer esse tipo de trabalho. Então, né, voltando ali, a gente faz um mapa de empatia, a gente conversa e entende qual é a persona, quem que influencia essa persona, todo aquele mapa de empatia que vocês sabem muito bem, que nem eu falar, porque aqui, né, o público é totalmente especializado. E aí, a partir disso, a gente consegue extrair quais são os obstáculos que a gente precisa vencer, né? E quais são as oportunidades que a gente vai ter com esse documento. Depois que a gente tem, então, esse mapa de empatia, a gente passa por uma próxima fase que é trabalhar a linguagem simples do documento. Porque não basta você ter ali o empacotamento, né, de um documento que ele é visual, que ele tem uma boa diagramação, mas que no final a linguagem ainda tá rebuscada, né? Então a gente faz um tratamento de texto mesmo, né? Então a gente tem, pelo menos lá no nosso escritório, a gente tem uma pessoa que ela é uma UX Writer, né? Então ela vai olhar para esse documento com esse olhar técnico de simplificar a linguagem. E aí, depois, num próximo momento, a gente passa por essa camada de encantamento, que é o visual law. Então, a gente utiliza fluxogramas, iconografia, né, e tudo mais. Muito legal isso aí, Gisele. E o que eu sempre tenho comentado aqui pelos episódios é que eu acredito que um dia todas as áreas e profissões vão contratar designers para trabalhar nesses lugares, sabe? E olha, o direito já tá... O direito já começou, tá vendo aí, ó?
Já começou, exatamente. Muito bom. E todos os tipos de documentos você acredita que são possíveis aplicar o legal design? Ou você acredita que tem algum documento, alguma coisa específica dentro do direito que você olha hoje e fala, isso aqui ainda não dá por XPTO? Ou você, do teu conhecimento que você tem, você fala, não, tudo é possível, assim, de aplicar de fato, adaptando à realidade? Luan, em alguma medida, na minha visão, todos os documentos é possível trabalhar essa questão do legal design, tá? Mas, obviamente, né, vocês conhecem muito bem, né, essa questão. Quando a gente fala em trabalhar o legal design, não significa que todos os documentos vão ser coloridos, cheios de ícones, não é isso. Você tem que olhar o seu interlocutor, você tem que se colocar no lugar, né, fazer esse movimento de empatia com quem vai receber, quem vai ler o seu documento. Então, voltando para o exemplo da justiça, naquela pesquisa que eu comentei com você, com os magistrados, já existe de forma empírica, foi testado, foi verificado, que existe ainda alguma resistência com relação, por exemplo, à utilização de muitas cores, muitos ícones. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou utilizar isso. Mas eu consigo, por exemplo, diagramar bem a minha peça jurídica. Eu consigo, por exemplo, utilizar uma linguagem direta e objetiva, mais concisa, porque a gente sabe que os juízes hoje têm menos tempo, tem um backlog muito grande. Então, assim, a gente tem um formato, acho que nesse sentido, eu entendo que para tudo a gente consegue sim, inclusive documentos que tenham menos flexibilidade ali, de utilizar toda a potência, né, do design, mas sim, isso também é legal design. Você olhar para o seu interlocutor e adaptar a melhor abordagem para ele, isso também é legal design. Então, eu entendo que sim. Muito bom, né, cara? Eu fico feliz, assim, de ver de verdade. Igual eu falei sobre essa questão de, ter designers espalhados em todos os lugares, assim. Porque, no final, o que você tá fazendo é melhorar a usabilidade, a experiência que a pessoa tá tendo a ler um documento, a ter um serviço prestado relacionado ao direito, porque é um serviço que tá sendo prestado ali para as pessoas e tudo mais. E você, pensando em visão de futuro, assim, você acredita que a inteligência artificial, com o tempo, vai conseguir, tipo assim, substituir os advogados no sentido de criações de documentos? Por a gente ter um padrão, assim, e a gente vendo hoje o avanço dessa tecnologia, você acha que quando for para criar documento, o próprio uso da IA ali, eu não digo até substituir, né? Então, substituir é forte, porque depois tem que ter uma revisão, mas eu falo, vai acelerar esse processo, tipo, não vou precisar mais sentar lá, igual antigamente, digitar aquele monte de coisa, porque eu já vou ter ali ferramentas que vão acelerar isso, eu coloco ali alguns inputs e a IA traz para mim esses documentos e já preparado ali com o processo do legal design. Vamos lá, vamos por partes. Eu adoro números, né? Então, assim, a gente tem acompanhado, né, algumas pesquisas com relação ao uso da inteligência artificial no mercado como um todo. E foi publicada uma pesquisa pela Goldman Sachs, acho que faz uns 2 anos já, mas olhando ali para Estados Unidos e Europa, né? Quais seriam os setores mais impactados pela inteligência artificial? E o setor jurídico, o universo jurídico, seria o segundo mais impactado, com 44% das atividades que poderiam ser automatizadas por meio da inteligência artificial. Então, sim, eu acho que essa é uma onda que vai vir, mas o que eu digo aqui a gente tem que olhar, e eu tenho um pouco dessa visão, né, mais positiva da inteligência artificial, não algo catastrófico, né? É claro que para isso você precisa ter um grau de governança muito grande, tem uma série de questões, né? As coisas não podem acontecer de maneira solta, né? Mas tem uma abordagem que hoje se fala da inteligência artificial, que é a inteligência aumentada. O que é inteligência aumentada? É o uso da tecnologia, e aí a gente, né, especialmente ali da inteligência artificial, para alavancar o desempenho cognitivo do ser humano, né? Então, o que isso significa? A inteligência artificial em simbiose com o ser humano, não algo, vai acabar, vai tirar emprego de todo mundo, mas não isso. É algo feito em parceria, sabe? Como uma ferramenta para dar eficiência, especialmente para documentos e para tarefas que sejam tarefas mais simples, né? Menos complexas, porque no final do dia, a parte mais
na minha visão, né, mais interessante do direito é justamente você conseguir ter empatia e contextualizar a norma no caso prático. Isso é algo que é inerente do ser humano. O que a máquina vai fazer? O que os sistemas de inteligência artificial fazem? Eles verificam o padrão de linguagem, basicamente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, para geração de texto, etc., eles se baseiam em padrões de linguagem. Mas padrão de linguagem não é o suficiente para chegar onde o direito precisa, que é esse olhar de empatia, que é esse olhar de análise, crítica. Isso hoje a gente ainda não tem. Então, eu vejo assim, a inteligência artificial como uma ferramenta para poder potencializar, né, o papel do advogado, tá? Então, acho que é isso. Bacana. É aquela coisa, né? Tipo, não precisa os advogados que estiverem ouvindo a gente, meu Deus, vou perder meu emprego. Calma, vai se adaptando à modernidade, aquilo que está acontecendo, que tem espaço para todo mundo aí. Só, assim, o que você precisa saber é manusear sistemas de inteligência artificial. Aí que está seu diferencial. E aí, falando sobre isso, é um diferencial hoje competitivo que você enxerga até mesmo para o seu escritório de advocacia, que falar sobre legal design no mercado traz esse diferencial para sua empresa e as pessoas, tipo, contrata vocês ao invés de contratar outros, por exemplo. Vocês enxergam isso, que tipo, a gente trabalhar com esse legal design, essa acessibilidade, a gente está ganhando mercado por conta disso. Com certeza, é um diferencial competitivo muito grande. E aí, uma das coisas que a gente trabalha muito com o time e a gente coloca em prática, até é interessante comentar isso. A gente tem 2 pilares dentro do escritório, né? A gente não tem missão, valores, nada disso. A gente tem 2 pilares. Um é o decálogo, que tem os nossos principais valores, inclusive um dos valores é a questão da linguagem simples e do design jurídico. Mas, além do nosso decálogo, a gente também tem a jornada do cliente, que é baseada em UX, exatamente UX, assim, é UX na veia, sabe? Assim, de quais são os passos para você atender bem o cliente, tem uma centralidade no cliente, né? Então, tem várias coisas. Então, fazer um alinhamento, ou seja, um briefing, né, do que precisa, do qual é o problema dele, entender exatamente qual é o gargalo, qual é a dor dele, entender bem de qual é o mercado que ele está inserido, alinhar bem prazos e a todo momento dando ali visibilidade de como o projeto, como a demanda caminha, fazer provocações para receber feedbacks, para continuar melhorando. Então, a gente vivencia isso de todas as formas que você pode dizer, que vai muito além do legal design, do visual law, né? E hoje a gente entendeu que precisa ter exatamente isso que a gente está falando, né? Essa mudança de mindset de que o advogado é alguém que vai atrapalhar meus negócios. O advogado está aqui como parceiro de negócios e a gente precisa olhar para a centralidade do cliente e do nosso cliente. Então, a nossa abordagem é uma abordagem que as pessoas se identificam, sabe? Poxa, é disso que a gente precisa, né? Então sim, acho que o mundo do direito como um todo, a gente realmente tem ali um ingrediente a mais, porque a gente estuda muito isso e a gente traz essa vivência para o time, né? Então, vai muito além. Então, quando a gente fala assim de entregas, né, do time, a gente obviamente faz entregas específicas de visual law, mas ainda que seja um parecer, por exemplo, que não tenha a camada de visual law, a gente entrega em linguagem simples. A gente entrega com design diferenciado. E design de informação mesmo, né? Então, a gente já coloca a resposta logo no início, no sumário executivo. E aí, pode ou não pode? Pode por conta disso, disso e disso. Daí, se a pessoa quiser entender com profundidade quais são os argumentos jurídicos, ela continua lendo, né? Então, a gente faz uma série de implementações no dia a dia do nosso escritório que tem ali esse olhar voltado para o design, né? A galera que tá nos ouvindo aqui vai querer mandar currículo para sua empresa, Gisele. Os designers vão querer trabalhar lá com você, meu. A gente fica feliz. Deve ser muito bacana, né, você pensar nisso. Principalmente a galera que trabalha com service design, sabe? De olhar nessa camada, assim. Eu acho que seria muito bacana, assim, trabalhar com algo relacionado com isso. E principalmente, às vezes, para as pessoas que tinham a dúvida, como você tinha quando fazia publicidade direito, né? Tipo, como é que eu conecto? Eu gosto de lei, mas eu gosto de design. Tá aí, ó.
Tá aí a chance de você trabalhar com duas coisas que você gosta ao mesmo tempo. E falando sobre isso, eu queria que você deixasse um conselho pra galera que tá nos ouvindo aqui, quer se aprofundar mais nesse tema, legal design, onde ela encontra conteúdo além do nosso podcast aqui que a gente tá falando sobre esse assunto, mas você conhece livros, pessoas que falam especialistas só nesse assunto, como que nós podemos aprender mais sobre isso? Sim, acho que tem várias oportunidades para a gente estudar o assunto. Como dica aqui, para quem quiser mergulhar um pouco mais, né, nesse mundo do legal design e do visual law, a gente tem a Margaret Hagan, que é uma das principais referências no assunto. Ela é uma professora de Stanford e ela que começou a trazer com força essa temática. Hoje, ela conduz ali, ela lidera um laboratório de legal design, né, na Universidade de Stanford. Tem vários cursos relacionados ao tema. E, enfim, acho que tem assim, como é um assunto novo, né, é um assunto que ainda, relativamente novo, não é tão novo, né, mas é um assunto que a gente tem visto ali várias pessoas contando. Tem alguns estúdios também nórdicos que falam sobre isso. Tem a DOT, que fala que tem essa abordagem. Tem uma especialista também em legal design, que é a Stephanie Passera também, que fala muito sobre o assunto. Então, eu acho que se eu puder dar essas dicas, acho que são essas. Tem um material que a Margaret Hagan e o Laboratório de Legal Design disponibilizam na web, que é como se fosse um e-book mesmo, com os principais conceitos, o que é o legal design, quais são os pilares, que é um pouco disso que a gente conversou aqui. Então, acho que é um bom começo para poder estudar o tema. Gisele, muito obrigado aqui pelo papo. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também curtiu pra caramba. Pra mim, muitas das coisas que você falou é novidade, que realmente eu não tenho muito conhecimento sobre legal design. Então, eu acho muito legal. Inclusive, eu sempre reforço aqui no papo com o pessoal que, pra mim, cada pessoa que passa por aqui me dá uma aula pra eu ir aprendendo cada vez mais sobre esse universo que existe tanta coisa. E, é muito legal, muito bacana. Mesmo trabalhando com design há muitos anos aí, cada dia que passa a gente aprende um pouquinho mais, né? Nunca se esgota ali as informações e o conhecimento. Então isso é muito legal, muito bacana. Então, obrigado demais por ter passado por aqui. Eu gostaria de deixar agora um espaço para você divulgar aí suas redes sociais, o site do seu escritório. Como eu falei, quem quiser mandar currículo aí para trabalhar lá com legal design no escritório aí da VLK. Então, eu acho que vai ser muito bacana aí o pessoal quiser te chamar e trocar uma ideia, tomar um cafezinho aí em São Paulo ou de forma virtual também. Vai ser um prazer, Luan Karasawa. E no Instagram, o meu perfil é giselek.adv, então para quem quiser também me seguir. O escritório também está presente nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn, que é o VLK Advogados. Eu tinha anotado aqui uma listinha para falar de case com você, de repente a gente pode até marcar uma próxima conversa, porque tem muita coisa legal acontecendo, né? Você falou assim, puxa, tem vários designers que estão acompanhando aqui o nosso podcast, né? Mas assim, tem um mundo só. Se eu puder só comentar um case para, de repente, a pessoa... O que é legal design? É um case que é de fora do país, não foi o nosso escritório que conduziu, mas é uma política de privacidade da Lego em forma de vídeo. Assim, dica de benchmark, sabe? Assim, é um negócio que é incrível, né? Então, justamente isso, a gente fala de romper barreiras, né, para comunicar o direito de forma acessível. Eu acho que isso é um baita case, né? Então, a Lego, no site da Lego, né, ela se comunica, o interlocutor dela são as crianças. Então, como que eu falo de um assunto tão técnico, tão jurídico, né, às vezes até espinhoso, com uma criança? E aí eles fizeram um vídeo, né, que tá ali disponível, e ele coloca ali o bonequinho da Lego mesmo, é o protagonista, e fala muito da questão dos dados, como que os dados são coletados ali dentro daquele site. Então, assim, dica de benchmarking para os designers que estão escutando aqui a gente. Mas a gente pode até marcar uma próxima conversa, que tem vários cases incríveis aqui para dividir com vocês. Com certeza, eu ia fazer o convite, mas a galera que tá nos ouvindo já viu, né? A Gisele vai voltar aqui para falar mais case, falar um pouco mais sobre legal design, visual law, porque realmente é um assunto que é inesgotável, né? Tipo, você pode ir por diversas camadas, diversas coisas, e para mim foi um papo super legal hoje. Muito obrigado mesmo por ter aceito e participado aqui com a gente. Pra galera aí que tá nos ouvindo, valeu também
também, pega o link desse episódio, compartilha aí nas redes sociais, marca eu lá no LinkedIn, marca a Gisele também, marca o escritório VLK também por lá, pra gente quer saber, né, sua opinião. O que você achou dessa troca que a gente teve aqui sobre esse assunto? Ficou com alguma dúvida? Manda lá também pra Gisele nas redes sociais. Eu tenho certeza que ela vai tirar um tempinho assim que ela puder. Lógico que é correria, mas ela responde e vai ser super legal ouvir um pouco mais a sua opinião aí, pra gente continuar a estender este episódio aí pelas plataformas, pelas redes sociais. E lembre também de deixar o seu like, ativar as notificações, e se você quiser contribuir de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o e-mail pix@papodeux.com.br. Quer também falar sobre algum termo específico ou algum assunto que você gosta dentro do universo design, quer que a gente troca aqui, quer indicar pessoas? Manda pra mim também, será um prazer convidar aí as pessoas que você tem como referência, que passa por aqui no Papo de UX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.